Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir, queridos, as nossas Bíblias no Salmo de número 42. Desejosos que o Senhor fale aos nossos corações, vamos então abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 42. Todo o Salmo, queridos, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim então a maravilhosa palavra do Senhor no Salmo de número 42, do versículo 1 ao versículo 11. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Amém. Podem sentar, queridos. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua palavra, a verdade absoluta. Longe, Deus, de nós, agora qualquer ruído, Deus, que venha desviar a nossa atenção e venhamos a desprezar e a desperdiçar, Pai, o ouvir a Tua voz poderosa, Pai. Pois a Bíblia fala no teu próprio tom de voz. Ó Deus, queremos te ouvir mais uma vez nessa noite, para que haja consolo para o teu povo, para que haja a edificação do teu povo, para que haja, Deus, a proteção contra a corrupção, Deus, que tenazmente assedia a nossa alma. Ó Deus, para a segurança nossa, Deus, para a alegria, que saiamos daqui com os corações jubilosos, Deus, por ouvir a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, Pai, olhando com misericórdia para o Teu povo, fala-nos, Deus. Amém. Queridos, durante a história da igreja, seja aquilo que Deus sempre permitiu, ou Ele mesmo enviou para assolar os homens, sejam as guerras, sejam os cataclismas, sejam as pestes, percebe-se que isso sempre balançou a igreja e isso vem revelar de fato os verdadeiros crentes. Se você olhar durante a história da igreja, todo o mal que assolou a humanidade, ela revela um pouco a igreja, a fé de fato verídica, se de fato a fé é genuína daqueles que se chamam povo de Deus. Nesse tempo pandêmico, a igreja foi muito revelada quanto à sua fé. A proibição no lockdown,
e nas outras proibições impostas pelo governo civil, de nós congregarmos, de nós podermos, em nosso exercício de culto, no sacrifício de louvor, podermos dialogar com Deus no culto que é pactual e que é dialogal. No culto nós podemos ser agraciados pelos meios de graça, as orações, a pregação da palavra, os sacramentos devidamente administrados. E o que se percebe é que nessa pandemia, muitos dos que se dizem crentes ou igrejas completas fizeram um pouco caso do fato de estarem impedidos de ir ao local de adoração e juntamente com o corpo de Cristo adorá-lo. Houve, de fato, uma certa apatia, houve também uma comodidade. Foi algo que muita gente, inclusive, festejou e agradeceu por causa da facilidade de poder, em sua própria casa, você escolher com um clique no botão que tipo de pregação você vai escutar, o que você gostaria de ouvir. Você mesmo pode administrar o sacramento para você. Então, assim, foram coisas horrendas que aconteceram e que, inclusive, têm permeado. A igreja evangélica não atentou para isso. Usaram isso no tempo pandêmico, a pandemia tem ido embora, então as pessoas têm voltado a frequentar os cultos, ou então com a permissão de voltar a frequentar os cultos, mas não estão querendo mais. Então as pessoas continuam clicando nos vídeos e assistindo o que gostaria, as pessoas continuam pegando uma garrafa de suco de uva ou vinho e um pedaço de pão e administrando para si mesmo o sacramento. Coisas terríveis têm acontecendo. Eu sou, então, suficiente, não preciso da igreja, não preciso ir ao culto onde ele é um relacionamento com Deus, assim como o princípio do Antigo Testamento, como nós fazemos no culto hoje. Deus fala com sua palavra e nós respondemos em louvor. Então, o que eu tenho visto é que o povo de Deus se acostumou com isso que tem sido muito pertinente. Eu lembro que o povo de Deus, Israel, sempre viajava pelo deserto muito e era atacado por animais peçonhentos e o sol castigava para que pudessem então adorar a Deus, como vocês fazem aqui, irem de um lado para o outro e enfrentarem estradas perigosas na chuva ou no calor e etc. Nós vimos que hoje as pessoas não querem sair da acomodação do seu lar. E, queridos, isso revela muito do coração dos verdadeiros crentes. Será que a gente se acostumou? Será que a gente também se acomodou? Será que nós nos agradamos disso? Ou simplesmente a saudade que nós tínhamos era daqueles irmãos, eram de alguns lanches que se fazem na igreja, eram de algumas programações festivas da igreja? Será que é disso que o povo tem sentido falta? Ou, de fato, do culto? O salmista Davi... Eu creio, queridos, que aqui foi o salmista Davi, apesar do título do salmo ter os filhos de Corá. Acredita-se, eu não vou fazer isso aqui, tá? Mas Davi certamente entregou esse salmo pronto aos filhos de Corá para que eles pudessem musicá-lo. E aí veio esse registro aí. Mas não há dificuldade entre os reformadores quanto a entender que esse salmo é de Davi. Então, Davi ele vem expressar qual é o sentimento do seu coração. Ele vai revelar o seu coração, como o seu coração se encontrou enquanto ele foi impedido de estar no local da adoração a Deus. E eu quero traduzir sempre esse ir ao templo, ele ir à cidade santa, está exilado dali, está afastado dali, como ir ao culto. Eu queria já acomodar isso a que nós entendêssemos a nossa ida para o culto. Como Davi se sentia, e ele expressou isso nos Salmos. João Calvino ele vai dizer que o livro dos Salmos é a anatomia da alma humana. Ou seja, não existe nenhum sentimento da alma humana que não foi expresso em alguns dos Salmos. Então Davi, com muita maestria, inspirado pelo Espírito Santo, ele quer apresentar a condição da sua alma quando ele estava exilado, quando ele teve que correr para preservar inclusive a sua vida, não de Absalão, mas de Saul. Alguns comentaristas bíblicos vão entender que foi Absalão que o perseguia, mas eu estou junto com João Calvino e outros
de que o problema de Absalão foi pouco e que não precisava necessariamente impedi-lo de adorar a Deus no lugar santo, naquele último lugar, no único lugar. Mas que Saul certamente o fez ficar um pouco distante, porque o texto revela aqui que ele passa muito tempo distante do local da adoração, e isso lhe faz amargar, e isso lhe faz adoecer por dentro. Então ele vai usar uma figura muito forte aqui, e eu quero que vocês observem no texto, Salmo de número 42, do qual nós lemos. Ele vai usar a figura de uma corça, o versículo 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então como é que se encontra, como é que está o meu estado por dentro, enquanto eu não posso adorar a Deus? Deus só habitava num único lugar. Era ali que eu ia me relacionar com Deus em adoração. Era aí que eu ia ouvir a lei do Senhor. Era ali que eu iria me deleitar diante da face do Senhor. Aquele único lugar. Então ele vai pegar, assim como a corça suspira. No hebraico, o gemido de um animal, o suspiro de um animal, geralmente tem a palavra, um ruído de um animal, o choro de um animal. Mas a corça, que é uma espécie de veado, ele tinha um gemido tão medonho, tão estranho, que doía e incomodava os ouvidos, que existe uma palavra hebraica exatamente para o ruído da corça. Então, Davi pega esse animal porque ele já era conhecido por emitir esse som tão horrível que incomodava e as pessoas detestavam ouvir. Era algo que expressava muita agonia daquele animal. E por que a corça então gemia desse jeito, que se destaca tanto e era tão conhecido esse gemido dela? Ela estava sendo perseguida por um caçador que ferrenhamente não desistia de ir atrás dela para tirar-lhe a vida, ou certamente outro predador, que assim como o caçador não desistia. Então quando a corça ela avistava a margem do rio, ela não simplesmente sedenta, abaixava sua cabeça como outro animal qualquer e lambe ali e mata a sua sede e recupera a sua hidratação. A corça ela é um animal diferente porque ela não simplesmente se abaixa e dá uns goles. Ela, quando vê o leito do rio, ela corre e não para em nenhum momento. Então ela se joga dentro do rio. É como se ela quisesse beber e se refrescar e se sentir completamente em volta de segurança de todo o rio. Assim a minha alma está nessa condição. Então ele vai dizer, quando desse mesmo jeito que está a corça, eu também estou por ti, ó meu Deus. Assim a minha alma está sedenta. Assim a minha alma está angustiada. Então no versículo 2 ele vai dizer, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então ele vai dizer que minha alma está com essa angústia, irmãos. Não porque eu deixei tesouros em Jerusalém. Não porque tem as minhas posses, não porque tem os meus amigos, não porque tem as programações de igreja. Eu não tenho outro interesse. O que Davi revela aqui, ele só tem uma coisa no seu coração. Alguém pode dizer, esse homem não tem outra coisa dentro dele, porque ele está sendo perseguido, querem tirar a vida dele, ele está fora do conforto do seu lar, ele está abrigado em cavernas, em florestas, e ele está completamente desabrigado, desassistido, mas ele ainda fala sobre o culto, e ele ainda fala estar perante a face de Deus. Alguém poderia facilmente chamar Davi aqui de um fanático. Mas então ele vai dizer, irmãos, a minha alma tem sede do Deus vivo. Ele está fazendo aqui, queridos, uma oposição àquelas pessoas que dizem que adoram a Deus. É como se ele quisesse contrastar, é como se fosse uma espécie de deboche dele dizer assim, olha, o Deus que eu sirvo não são os ídolos mudos. Quando vocês passam por mim e me vêem nessa angústia, exilado e afastado do lugar do templo, da cidade da adoração ao Deus vivo, eu estou querendo dizer, meu Deus não é igual ao seu. Você nunca vai me entender. O Deus que eu sirvo é um Deus vivo. E eu vejo que muitas vezes hoje a igreja evangélica coloca na camisa, coloca nas redes sociais, coloca um adesivo no carro dizendo que serve a um Deus vivo,
mas se relaciona com Ele como se Ele estivesse morto. Vocês já perceberam os nossos instantes de oração? Quando é que nós oramos? Quando é que nós paramos para ouvir a palavra de Deus e dizer, eu quero agora conhecer a Deus, eu quero que Deus fale comigo? São poucos instantes. Quando a gente está diante de alguém que é conhecido, quando a gente está diante de alguém que a gente gosta muito, eu quero falar muito, eu quero ouvir muito, eu quero estar em sua presença. A hora passa e eu tenho tantos compromissos e eu me desprendo dele. Mas quando é para estar na presença do Senhor, em oração, ouvindo a pregação da sua palavra, ou lendo a sua palavra, parece que nos relacionamos com um Deus morto. Essa é a verdade. Orações que são chavões para abrir e terminar coisas. Se tem algo que eu tenho ficado muito preocupado na igreja, vamos orar para isso. Ó Deus, em nome de Jesus, amém. E Deus, em nome... Parece ser piedoso isso, mas imagina você ir ao trono da graça, invocar a presença do Senhor, e você faz, é simplesmente isso, em nome de Jesus, amém. Eu não estou dizendo que isso é precisamente pecaminoso, mas veja, você invocar a presença de alguém todo-poderoso, é como se você chegasse na porta de alguém tão querido e eu vim conversar com você e a pessoa, pois não, seja bem-vindo, e você diz boa noite, tchau. Por isso que Davi faz esse contraste de dizer, olha, vocês que estão me olhando nessa condição, o meu Deus não é o mesmo Deus de vocês. Eu sirvo a um Deus vivo e vivo me relacionando com Ele. Então ele vai dizer, queridos, quando eu irei e me verei perante a face do Senhor, eu só espero por isso, eu durmo e acordo, eu só tenho esse objetivo na vida. Eu não tenho outra coisa na minha cabeça a não ser voltar para o lugar, a poder voltar e ir ao lugar de estar na presença do Senhor. E o versículo 3 ele vai dizer, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? As minhas lágrimas continuamente têm sido o meu alimento. É também um contraste acerca da ceia. Não tem nada que venha alegrar o meu coração. Se por acaso tem alguém abatido nos nossos dias hoje, nós levamos para dar uma volta, nós fazemos uma comida gostosa e a gente tira a atenção daquela pessoa da tristeza, daquela perda que ela teve e a gente tenta distrair. Ele quer dizer, olha, diferente de uma comida gostosa, de um banquete, de uma festa, daquilo que simboliza uma festa, que nos traz alegria, ele quer dizer, o meu banquete, a minha ceia, tem sido as minhas lágrimas. Ele está dizendo, eu me alimento constantemente dessa angústia. A minha angústia tem sido constante, tem sido cada vez maior. Eu não sinto vontade de comer. E eu podia dizer, eu não sinto vontade de entrar nas redes sociais. Eu não sinto vontade de receber uma visita. Enquanto esse meu problema não for resolvido. Que problemas são esses? Contas atrasadas? Que problemas são esses? Cobiças não atendidas? Não, simplesmente porque eu estou impedido de cultuar ao meu Deus. Eu estou impedido de estar diante da sua face, de me relacionar com Ele. Davi nos mostra, queridos, a ser de fato um homem segundo o coração de Deus, porque ele não vai ser alguém que de repente vai acordar no céu e vai dizer, agora eu estou diante da face de Deus, e agora eu te amo, e agora eu estou pronto o tempo todo para te adorar e viver aqui eternamente. É isso que muitas vezes a gente pensa, que nós vamos acordar de repente no céu e vamos amar a glória de Deus. A evidência de que isso vai ser verdade é se nós vivermos isso aqui. Se nós amarmos estar diante da face do Senhor hoje e de permanecer assim até que Ele volte. Se a gente pudesse dizer, Senhor, volta hoje, apressa-te, Deus, em enviar o Teu Filho. Se a gente pudesse clamar Maranata com sinceridade nos corações. Será que se eu perguntasse, você gostaria que Deus voltasse hoje? Você gostaria que os céus se abrissem e a trombeta ressoasse e Jesus Cristo descesse com toda a glória para lhe buscar? E eu lhe pergunto, sinceramente, você queria que fosse hoje? E você talvez respondesse, se você tivesse coragem de dizer, não, eu ainda queria casar, eu ainda queria ter filhos, eu ainda queria ter aquelas posses, eu ainda queria adquirir isso. Porque de fato nós não amamos a glória de Deus. Isso é incredulidade. Davi ele só tinha isso no seu coração.
Então, eu quero que vocês se prendam. Eu estou repetindo de propósito, não é desgosto para mim fazer isso com vocês. Eu quero que vocês vejam o coração desse homem encharcado e só tem isso: relacionamento com Deus, culto, a sua devoção a Deus, a sua intimidade com Deus. Isso acontece, essa tristeza, nada recupera a minha alegria. Quando ele diz: as lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Ou seja, é constante, dia e noite é que não acaba. Se eu assistir um filme, não me distrai. Se eu der um passeio, não me distrai. Dia e noite significa de contínuo. Minha tristeza não acaba, não tem nada que tire minha atenção um pouco dessa tristeza. E aí ele diz: quando os meus inimigos dizem continuamente: o teu Deus onde está? Rapidamente a gente traduz aqui essa pergunta dos inimigos como: por que é que teu Deus vivo não te defende? A gente pensa logo que é isso que está se dizendo, que os inimigos estão dizendo: por que o teu Deus ele não te salva? Por que ele não resolve o teu problema? Mas na verdade a pergunta dos opositores não quer dizer isso. A pergunta dos opositores é algo pior, era um deboche, era uma maldade pior. Quando eles perguntavam continuamente: o teu Deus onde está? Eles estavam querendo fazer menção e dizer: Davi, o teu Deus vivo está lá em Jerusalém, o teu Deus vivo está no templo, sendo adorado pelo seu povo, e você não pode estar. E aquilo machucava, aquilo feria, e ele vai dizer com muita propriedade como ele se sentia. Ele vai dizer logo mais, quando ele repetia essa mesma expressão desse incômodo dos seus inimigos, que ficavam perseguindo. Todo mundo que o encontrava, que passava por ele, dizia: Davi, Deus está sendo adorado e você não está lá presente. O versículo 4 diz, então, ele vai dizer: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, ou seja, a minha alma se dissolve, a minha alma se esfarela, ela se despedaça, a minha alma não se sustenta, eu não tenho mais graça. Então ele vai dizer: quando eu lembro dessas coisas, minha alma se derrama. E ele vai se lembrar então da igreja, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava. Davi ficava sempre nas primeiras fileiras ali, guiando o povo a ir ao templo para adoração. Então ele vai dizer: a casa de Deus entre gritos de alegria, louvor, multidão em festa. Gritos aqui não são euforias de alguns cultos que acontecem de maneira errada. Indo ao templo, eles expressavam a sua alegria. É como o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Israel ela foi feita de uma maneira bem compacta, onde os crentes podiam sempre estar se vendo, olhando um para o outro, sempre se comunicando. E quando um crente via o outro no dia do Senhor, eles diziam: alegre-se. Não obstante ao que você tenha ouvido hoje em casa, alguma notícia ruim, alguma coisa que você está passando, esvazie-se e se alegre, porque hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia de estar diante da face do Senhor em adoração. Então, da mesma forma, Davi está se lembrando aqui desse dia. E como ele guiava o povo, ele via a alegria. As pessoas não iam mal-humoradas para a igreja, as pessoas não iam preguiçosas para a igreja. Mas então eles já explodiam de alegria quando se acordavam nesse dia precioso. E Davi está lembrando de como a gente ia festejando, porque vai começar a adoração. Deus vai ser adorado, nós vamos ouvir a sua lei. Então Davi vai dizer, do versículo 5, porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Alguém que conversa com si mesmo. Você já se pegou conversando consigo mesmo? Diante de um problema muito grande, diante de uma angústia muito grande? Davi aqui ele conversa com a sua própria alma. Ele olha para dentro de si mesmo e diz: por que você está desse jeito, Davi? Se nós servimos a um Deus vivo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso auxílio. Se eu sei que ainda nós o louvaremos, se eu sei que Ele é fiel a si mesmo primeiro, se eu sei que Deus é fiel a si mesmo, Ele vai me libertar, Ele vai me tirar dessa condição e vai me restaurar a alegria da salvação.
Então Davi, ele conversa consigo mesmo. Por que você está desse jeito se você sabe que Deus vai lhe auxiliar? Se você sabe que Deus vai te defender? Muito obrigado, princesa. Deus te abençoe. Por quê? É como se ele dissesse, não desiste. Você está se sentindo derrotado desse jeito? Lembra de quem você serve. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele sabe quem é o seu Deus. Apesar da angústia que ele está passando da separação, ele sabe quem é o seu Deus, ele tem confiança. Ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele é o meu auxílio. Ele não é um acessório que os crentes usam de vez em quando o momento não é oportuno, quando não está pertinente, quando as coisas não estão boas, então agora eu sou crente. E aí eu boto uma música gospel para ficar repetindo no rádio o tempo todo, e aquilo me levar a um emocionalismo indutivo, eu sinto como que algumas alegrias, aquilo me entorpece por um tempo, e logo depois eu estou do mesmo jeito. Não! Davi tem a certeza de que Deus não é um simples acessório, mas Deus é o seu socorro, Deus é o seu auxílio e que Ele vai restaurar a sua condição. Então, ele tem certeza. Então, ele diz isso para a alma dele. É como se fosse uma confissão positiva, mas muito mais do que isso. É uma confiança em Deus, somente em Deus. O versículo 6, então, ele continua. Sinto abatida dentro de mim a minha alma e lembro-me, portanto, de ti. Do que é que ele se lembra, então? Das terras do Jordão, do Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Irmãos, ele estava vendo certamente se onde ele estava vendo o Jordão, era um filetozinho de água, mas só um pouquinho de água. Ele dizia, eu lembro do Jordão, porque eu estou lembrando do lugar santo. Então ele vinha, os montes aqui, o Monte Hermon, no hebraico está Hermonims, no plural, ou seja, qualquer monte que ele via, ele dizia, é o Monte Hermon, parece com o Monte Hermon. Se ele via um outeiro, ele dizia, era o outeiro de Mizar. É como que aquilo que nós chamamos de fanatismo. Tudo que ele olha, ele vê a expressão do lugar da adoração a Deus. Sabe quando nós amamos alguém, nós amamos muito as nossas esposas, e a gente diz assim, olha, eu vejo os olhos daquele meu filho, quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para a minha filha, eu vejo o seu jeito, eu vejo os seus cabelos, o seu modo de falar, o seu modo de andar. Tudo aqui, a saudade era grande. Para todo canto que ele olhava, ele lembrava do local santo, ele se lembrava do culto a Deus e que ele estava impedido. Então, queridos, versículo 7 vai dizer algo que nos leva a lamentar profundamente quando vemos Davi se expressando desse jeito. Ele vai dizer, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Irmãos, a minha alma está perturbada desse jeito, tudo que eu olho eu lembro do local santo, eu lembro da adoração a Deus. Quando eu sei que eu não posso estar lá, ele vai dizer, olha, a minha angústia não para por aí. A minha tristeza não para por aí. Um abismo puxa outro abismo. Ele quer dizer, eu não consigo parar de me afundar mais em depressão, em tristeza e angústia. Ele está dizendo, as coisas estão piorando cada vez mais. Não existe um momento em que eu fico satisfeito. Sabe aquelas pessoas que você pergunta, irmão, por que não está indo mais para a igreja? E ele diz, porque eu fiquei chateado com o pastor, fiquei chateado com o irmão tal, fiquei chateado com alguma coisa, deixei de ir um domingo, deixei de ir outro domingo. Sim, e aí você diz, e depois eu não sinto mais vontade de ir. Então isso revela, de fato, um homem que tem um coração crente. É quando ele não se conforma e ele está dizendo, nunca eu vou me acomodar. Eu vou estar como um abismo puxando outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas. As catadupas são aquelas quedas d'água, aquelas cachoeiras grandes. E o fragor são os sons mesmo de um estrondo, de alguma coisa se arrebentando. Eu fui missionário numa ilha, eu conversei aqui com alguns irmãos, na ilha de Fernando de Noronha,
E eu lembro que uma vez, tem uma época do ano, em janeiro e fevereiro, que o mar entra, chama de ressaca, entram com muitas ondas grandes ali. Eles chamam de Havaí brasileiro. As ondas, elas derrubam os barcos. Se os pescadores deixarem seus barcos no porto, as ondas levam, arrastam e quebram os barcos todos, como se fosse um tsunami. E eu lembro que eu cheguei na ilha num tempo em que não tinha onda nenhuma. Estava parecendo o Caribe, um rio, a coisa mais linda do mundo. Então, no primeiro dia que entrou essas ondas, eu inventei de entrar no mar com um colega meu. E a gente foi beirando uma rocha que entrava lá dentro mesmo do mar, e a gente se sentia seguro ali. Foi quando a gente estava nadando, e eu senti como que um buraco no chão. Nós estávamos com prancha de surf, eu e um amigo meu que é morador de lá, e eu senti como que o mar fez um buraco assim, afundou. Meu amigo olhou para mim e, pela expressão dele que mora ali, a coisa não estava boa. Então, depois daquele buraco, veio uma onda enorme que eu nunca vi na minha vida, a não ser em filme. A onda veio muito grande, ela quebrou com a sua crista em cima da gente, em cima de mim. Eu lembro que antes dela quebrar, eu soltei a prancha e mergulhei, desci, mas mesmo assim ela me alcançou e ela me jogava do lado e me jogava do outro. Na primeira vez que eu botei a cabeça do lado de fora, no desespero, respirando, veio uma outra onda já perto de mim aqui. E eu só tive a condição de virar de novo, no que ela bateu com força e me puxou e chaculejou e rodou, igual uma máquina de lavar. E eu já estava quase desfalecendo sem oxigênio. Eu consegui com minha boca respirar-se fora da espuma um pouco que tinha produzido por causa do oxigênio. E veio uma terceira onda. E eu só fechei os meus olhos, e eu lembro que por alguns instantes eu apaguei. Eu levei outra pancada forte, ela me jogou para o fundo e rodei, e eu já acordei com gritos ao meu redor. O meu amigo estava gritando e dizendo, você está em transe, você está em transe. E ele veio, trouxe uma prancha para mim, e aí a gente conseguiu sair. E durante muito tempo eu fiquei conhecido naquela ilha, porque diziam que eu tinha morrido. O missionário morreu naquele dia. O missionário nasceu de novo. Então eu pude conhecer ali uma catadupa. Eu pude entender aqui o que é que Davi diz quando ele diz, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu não quero nunca mais ter essa experiência na minha vida. E Davi está dizendo isso. Todas as tuas ondas e vagas passaram, me remexeram e me agrediram e me machucaram. No versículo 8 ele vai dizer, contudo, apesar disso tudo, ele diz, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Veja, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Veja com que rapidez Deus faz. E durante a noite, comigo está o seu cântico. Ele diz uma oração ao Deus da minha vida. Ele está dizendo, eu já posso fazer isso. Ele diz, eu já me vejo, contudo, eu já me vejo cantando a Deus por causa da sua misericórdia sobre minha vida. Eu já me vejo louvando a Deus, uma oração ao Deus da minha vida. É assim que eu vou cantar, com uma oração ao Deus da minha vida. Então, em meio a ser pisoteado, a ser esmagado por essa angústia, ele diz, eu sei que a misericórdia do Senhor virá repentinamente. Pela manhã e à noite eu já vou estar cantando em louvores a Ele. Então o versículo 9 diz, digo a Deus, Ele agora não fala para si mesmo, Ele agora não fala para a sua alma, Ele fala para Deus, minha rocha. Deus, minha rocha. Ele sabe a quem Ele se dirige, Ele sabe a quem Ele serve, ao seu Deus vivo, ao seu auxílio, a sua rocha. Ele diz, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? E ele vai dizer, esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Olha o que é que ele vai dizer a Deus. Deus, o Senhor se esqueceu de mim.
Porque eu tenho que andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, que me insultam e continuam dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? Ou seja, mais uma vez para dar ênfase, os meus inimigos chegam para mim me insultando, não param de dizer isso. Aonde está teu Deus? Ou seja, teu Deus está sendo adorado em Jerusalém, no templo, e você não pode estar. Ele está dizendo, Deus, Senhor, minha rocha, por que o Senhor se esqueceu de mim? E por que eu estou tanto tempo nessa condição dos meus inimigos ficarem me humilhando assim e me impedindo então de estar na tua presença? Como toda a Escritura, queridos, e como todo salmo aponta para o nosso Senhor Jesus, o salmista Davi, ele pega aqui emprestadas as palavras do nosso Senhor Jesus no momento da crucificação. O Senhor Jesus, quando diz, Deus meu, por que me desamparaste? Diante da humilhação dos seus inimigos, diante daquele momento em que ele ia ser como que separado de Deus por causa dos nossos pecados. Como eu falei hoje pela manhã, pelo menos duas vezes, Deus se expressa em voz audível. Os homens ouviram qual era o seu sentimento pelo seu filho. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. E agora então ele vai derramar toda a sua ira sobre o seu filho, alguém que ele ama. Isaías capítulo 53, versículo 10. Isaías capítulo 53, versículo 10, vai nos falar algo diferente desse, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. E aí nós vamos entender então por que Davi pega essa palavra, por que te olvidastes de mim? Eli, Eli, lama sabactani, por que me desamparastes, Deus meu? Então Isaías 53, 10, o profeta diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando ele der a sua alma como uma oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas tuas mãos. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, e agora Deus tem prazer. Deus tem prazer em esmagar, em triturar o seu filho, em moer o seu filho e fazê-lo enfermar. Para que eu e você pudéssemos ser curados, para que eu e você pudéssemos então ser aproximados de Deus, para que a inimizade causada pelo pecado chegasse ao fim, nós tivéssemos então livre acesso a Deus na sua presença sem ser odiados. Deus precisa então se agradar em moer o seu filho amado, que agora ele vê o meu pecado e o seu. Davi então não aceita saber que confiava no sacrifício do Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo, saber que ele estava então separado da presença de Deus. Ele não aceitava isso, então ele usa a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque te olvidastes de mim. Porque eu vou permanecer então ainda na presença dos meus inimigos. Ele vai dizer, esmigalham-se-me, o versículo 10, esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam. Esse esmigalhar-me os ossos é algo tão, é uma linguagem de guerra aqui. Eu quando era mais novo, eu tinha um trabalho de evangelização e tinha muitos jovens que eu evangelizava e estava à frente. E eu lembro que um dos jovens mexia com droga e ele, para causar mais tristeza à sua família e a todo mundo, ele pulou o muro do colégio, foi para casa, se drogou e pegou uma faca. E ele vinha querendo fazer uma maldade com alguém. Então ele fez uma maldade na porta do colégio, quando eu tinha 17 anos, com algum jovem lá, e os jovens sempre corriam a mim para eu defendê-los. Na época eu era atleta, eu lutava e como eu liderava o grupo, então eles vieram para trás de mim e disseram, olha, ele está vindo aí agredindo a gente. Ele puxou uma faca sem que eu visse e ele deu uma facada nas minhas costas, justamente no lugar onde o irmão dele mais velho tinha levado um tiro, na medula óssea. E o irmão dele levou um tiro e até hoje anda na cadeira de roda. Ele deu uma facada justamente no mesmo lugar. E eu lembro que eu caí um pouco, mas ainda consegui me levantar.
no que ele correu, pulou com muita força e deu no meu coração. Eu botei o braço na frente e a faca entrou de um lado, saiu do outro. Eu perdi massa muscular, tive que fazer 2 cirurgias para movimentar as mãos. Ainda é deficiente, mas eu dou graças a Deus por já movimentá-la. Eu senti a faca batendo nos ossos. Ainda hoje eu sinto dores aqui nas costas, porque a faca perfurou. Os médicos tiraram 4 raios-x. Chegou um 5º médico e disse: esse jovem está cheio de radiação, vocês não podem tirar tanto raio-x dele. Mas os médicos diziam: ele não pode ter vindo andando para cá. E eu senti muita dor, e ainda hoje eu sinto dor nas costas por conta disso. Essa linguagem aqui de Davi, ela é pior do que isso. Quando ele diz: esmigalham-se-me os meus ossos, quando os meus adversários lembram que Deus está sendo adorado e eu não posso. É como que um ataque de uma espada de guerra, a espada romana mesmo. Existe uma espada para defender e uma espada para atacar. E essa espada para atacar é uma espada feita para adentrar as entranhas, bater no osso e perfurar os ossos. É isso que Davi está dizendo aqui que sente. Eu sinto essa dor quando alguém me lembra que está tendo culto e eu não posso estar lá, me relacionando com Deus em adoração. Que desejo, irmãos, que coração único, que devoção ao nosso Senhor. Então ele vai dizer, queridos, o versículo 11, o último versículo: porque estás abatido, ó minha alma. Repetindo, ele está justamente repetindo aqui para dar ênfase à sua conversa com sua alma, como ele se sente. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Eu quero que você abra sua Bíblia no último versículo, João capítulo 11. Quando Jesus Cristo vai ressuscitar Lázaro, ele já tinha dito que o que estava acontecendo com Lázaro não era morte mesmo, era para a glória de Deus. E ele vê a incredulidade das pessoas sempre questionando a Deus, sempre questionando o Senhor. Se tivesse vindo antes, o meu irmão já cheira mal. Observe então, queridos, o versículo 33. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou aqui, irmãos, não porque lamentando a morte de Lázaro, pois ele iria ressuscitar Lázaro. Então isso é estranho de se entender. Ele chorar por alguém que ele vai ressuscitar. Jesus Cristo chora por causa da incredulidade do povo. Ele já havia dito que essa morte era para a glória de Deus. E as pessoas continuavam incrédulas. Então, é certamente o motivo por que Jesus chora. Então, os judeus, para mostrar mais incredulidade, depois do versículo que fala Jesus chorou, versículo 36, então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetavam: não podia ele abrir os olhos ao cego, fazer que este não morreste? E aí então, Jesus não chora, mas ele agora se agita novamente. Então, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Se vocês observarem o versículo 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que os acompanhavam, veja a palavra, agitou-se no espírito. E aí o versículo 38, agitando-se novamente Jesus em si mesmo, caminhou-se para o túmulo. Irmãos, esse agitar aqui do Novo Testamento do grego é equivalente à palavra aqui, perturbada está a sua alma. Davi está perturbado por dentro, com a mesma expressão que Jesus Cristo estava agitado por dentro.
E a expressão grega aqui para esse agitado é uma expressão de guerra. Essa expressão aqui, que foi usada no grego, é a expressão usada para um cavalo de guerra, que é montado somente pelo seu general. É um cavalo muito mais forte, é um cavalo muito mais alto. E quando se usa essa palavra grega para essa expressão desse animal, é como que esse cavalo tivesse batendo as suas patas no chão e bufando pelas suas narinas, esperando somente o seu comandante dar a ordem para que ele pudesse bater em retirada e avassaladoramente destruir o seu inimigo. Ele estava aqui, então, indo para o túmulo de Lázaro, agitado por dentro, enfrentar um dos seus maiores inimigos, a morte. E Jesus mata a morte com sua morte na cruz. Era isso que os puritanos diziam. A morte da morte na morte de Cristo na cruz. Então, irmãos, Davi vai dizer, por que estás perturbada? Se eu tenho certeza, minha alma, que o meu auxílio avassaladoramente, com toda a força, ele vai me defender, ele vai se vingar e ele vai resolver esse meu problema e vai me restaurar a sua presença. Tendo visto essas coisas, irmãos, tendo visto o coração desse homem, que parece que era um desocupado, parece que Davi era um desocupado, parece que Davi não tinha nada para fazer, parece que Davi era um homem que não tinha nada a perder, pois ele só tinha isso no seu coração. Ele só se lembrava disso. Eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso adorar ao meu Deus. Eu preciso me devotar ao meu Deus. Eu preciso ouvir a lei do meu Deus. Eu preciso me deleitar na sua lei dia e noite. São mais doces do que o mel e do que o destilar dos favos. Eu preciso me jubilar em sua presença. Queridos, depois de ouvir esse sentimento de Davi, por quais motivos vocês conversam consigo mesmo? Por quais motivos vocês lamentam em suas almas? O que é que tem perturbado a vida da igreja? O que é que tem amedrontado a vida de vocês, igreja? O que é que tem desencorajado a caminhada cristã de vocês, igreja? Será que nós podemos olhar para esse texto sagrado, ouvir a própria voz do Senhor falando isso aos nossos corações e continuar na mesma condição, queridos? E ter ainda o mesmo desejo de adoração que nós tínhamos há um tempo atrás, ou talvez até hoje, como que uma obrigação rotineira e domingueira, porque isso é a minha religião simplesmente, ou porque eu amo estar na presença do Senhor, ou porque Ele é um Deus vivo, ou porque Jesus Cristo morreu na cruz por minha causa e me reaproximou, me religou do Deus vivo, e agora eu faço parte dele e nada mais poderá separar-me do seu amor. Absolutamente nada. Que Deus possa, queridos, ecoar essa verdade em nossos corações. E que nós já nos preparemos desde a segunda-feira, aguardando o dia do Senhor. Ou desde hoje já aguardando e orando por Maranata. Ou hoje mesmo ao dormir e amanhã ao acordar, amarmos estar na presença do Senhor. Que Deus tenha misericórdia, queridos, das nossas vidas e em sua graça Ele ecoe isso para todo sempre com sua palavra em nossos corações. Amém. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado seja, Pai, o Senhor, porque pela Tua palavra, Pai, a semelhança do Teu servo Davi, conversar comigo mesmo e perguntar a mim mesmo os porquês das minhas preocupações, das minhas dores de cabeça, das minhas ansiedades, no que tudo isso diz respeito à Tua glória, Pai. No que tudo isso, Pai, que se angustia a minha alma, diz respeito à minha eternidade. No que tudo isso glorifica o Teu santo nome, Pai. Nos faz conversar por dentro, Pai, nos faz esvaziar e suplico ao Senhor que com Tua palavra, com a espada de 2 gumes, o Senhor remova, o Senhor cirurgicamente separe, que o Senhor corte para curar as nossas almas e assim possamos viver para a Tua glória e nos deleitarmos em viver para a Tua glória para sempre. Oramos assim, Pai, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.